Fala concurseira, fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, eu já vou começar o vídeo de hoje, já de cara, tocando num assunto que eu preciso falar com vocês, da máxima importância, que é o joinha. Deixa o joinha pra gente. A gente observa que o vídeo tá tendo, os vídeos têm boa repercussão, tem uma boa quantidade de visualizações, mas poucas curtidas. A curtida para nós é importantíssima porque ele ajuda a distribuir o conteúdo, a divulgar o conteúdo. Então, por favor, já deixa o joinha já. Ele não vai custar nada para você. Só clica aí, deixa o seu joinha. Se você está recebendo esse vídeo, por que exatamente as pessoas clicaram no joinha e você está sendo atingido porque está estudando para algum concurso, está estudando para o Enem, está pensando em alguma carreira profissional dentro da área dos concursos que estão vindo em boas quantidades, se inscreva nos canais aqui do Doutor Concursos, esse cursinho que é virtual, que é presencial, que está com turmas formadas, que está tentando fazer com que as pessoas tenham uma oportunidade melhor na vida aí e garantir a sua estabilidade financeira. E também aqui no meu canal, Professor Arnaldo Vieira, essa collab que a gente faz que é muito proveitosa. E para você compartilhar, inscrever-se nos canais e também mandar os recados aqui, que eu sempre leio todo vídeo. Roberto, um grande abraço, Roberto. Roberto é parceirão nosso, marcando presença. Ótima aula, professor. Obrigado, Robertão. Valeu mesmo. Tô confiando que você tá estudando, rapaz. Presta atenção, hein? E a Thalita Rodrigues, ótima aula, é 3 coraçõezinhos para você também, Thalita, que você goste do conteúdo e que você esteja se preparando para os concursos. Muitas pessoas também, às vezes, entram em contato comigo, mandam um e-mail perguntando alguma coisa sobre cursinho. Também serve para cursinho, pessoal. Serve para os vestibulares, para atualidades do Enem. Então, de uma maneira geral, eu quero democratizar, junto com o cursinho, também Doutor Concursos, a gente quer democratizar essa questão das atualidades para vocês, tá? Hoje a gente vai fazer um percurso do que aconteceu essa semana, porque foram 3 informações, à exceção dessa primeira que eu vou trabalhar aqui com o Facebook, depois a gente vai falar sobre o meio ambiente a partir da segunda notícia e as outras 2 no âmbito internacional. Essa primeira aqui é até interessante da gente trabalhar ela, por quê? Porque demonstra aquilo que todos nós já estamos percebendo já há um bom tempo, que a nossa fonte básica e primária de informações, de notícias no mundo hoje está vindo através das redes sociais. E o Facebook é uma das principais. Muito bem. O Facebook está numa cruzada, vamos dizer assim, numa batalha para combater fake news. E aí você é concurseiro, você é estudante, deixa aqui eu deixar uma dica para vocês, inclusive, de professor universitário, tá? Hoje o termo fake news caiu em desuso. A gente está usando o termo desinformação. Fake news é somente notícia falsa. E a notícia falsa pode ser de qualquer natureza, tá? Pode ser desde que, olha gente, caiu um avião, e não um avião, e não caiu. Isso é uma notícia falsa, tá? Agora, a desinformação, não. É uma informação, tá? Que ela é colocada dentro de um contexto, ela é retirada de um contexto ou colocada num outro contexto para gerar desinformação, para gerar algo que não vai te acrescentar em nada e vai atingir determinado tipo de público, certo? Ele é um conteúdo, é uma narrativa, é um discurso pronto que de uma maneira geral, e isso é importante vocês saberem, porque também pode haver essa diferenciação nas provas aí que vocês vão prestar, nas avaliações, nas atividades que vocês vão fazer, nas questões alternativas, essa distinção entre fake news e desinformação. São 2 conceitos, tá? Hoje já são 2 conceitos, mas a gente está atualizando. Não falamos mais fake news, falamos desinformação. O que o Facebook está dizendo? Que nos próximos 3 anos, e foi anunciado essa semana, né? Ela vai aplicar quase 2,6 milhões de dólares em fundos para a manutenção de grupos de empresários, grupos informacionais só no Brasil. Vai trabalhar com associações como a Associação de Jornalismo Digital, a Associação Nacional de Editores e Revistas, a Associação Nacional de Jornais NJ, para transformar projetos de transformação digital e criação de modelos de negócios sustentáveis, ou seja, até mesmo influenciar aquelas pequenas produções de notícia. Notícias que estão sendo produzidas em locais inacessíveis pelos grandes centros. O Facebook, então, vai fazer uma parceria com esse pequeno veículo de comunicação que está naquele local, que está naquela ponta gerando informação.
Também vai fazer uma grande parceria, já anunciou inclusive que fez uma parceria com a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para treinar e criar cursos para jornalistas, para estudantes, para justamente melhorar esta qualidade da informação como um todo, tá? E que a plataforma sirva de ponto de partida das pessoas para que através desses veículos de comunicação e suas páginas dentro da plataforma, que eles acabem, de uma maneira geral, criando informações positivas e não incentivando a propagação das desinformações, tá? Eu nem vou falar fake news mais, vou falar desinformações. A atitude do Facebook já está vindo desde 2018 em escala global, no planeta todo. Ele tem feito algumas parcerias importantes e investido em países justamente para gerar engajamento de veículos de comunicação, para que esses veículos de comunicação, de uma maneira ostensiva, criem notícias e que o Facebook seja essa plataforma de informação, seja através de vídeos, seja com textos ou seja com links para as reportagens que efetivamente vão passar pelo crivo, informações essas que podem ser utilizadas pelas pessoas como sendo informações reais. Então é importante você saber disso. Foi uma excelente iniciativa do Facebook quando faz coisa errada, como por exemplo, vender os nossos dados para plataformas criminosas, a gente tem que falar mal. Mas quando faz a atitude correta, a gente tem que falar bem. E essa foi uma atitude interessante do Facebook que pode cair aí nos concursos que vocês irão prestar, tá bom? As próximas informações agora que eu trouxe para vocês, elas vão falar quase sobre a mesma pauta, meio ambiente. Ainda no âmbito nacional, ninguém pode deixar de notar e ter essas informações que estão surgindo na imprensa, deixado de notar que o centro-sul do Brasil está em crise hídrica. É a pior seca de muitos anos, quase 91 anos, é a pior seca de todos os tempos, com níveis de reservatórios atingindo, como o reservatório de Ilha Solteira, que atingiu 1%. Quer dizer, não há mais praticamente água num reservatório gigantesco que abastecia uma grande parte, inclusive, da região ali norte do estado de São Paulo com energia, com eletricidade. As usinas estão parando de gerar. O nível, além de estar extremamente baixo, representa outros impactos piores, inclusive. Pesca, turismo, o abastecimento de água como um todo, nem vou falar, né? Porque não é somente a geração de energia, mas esses reservatórios também serviu para abastecimento de cidades que estão sendo obrigadas a colocar, por exemplo, bombas no meio dos rios que ainda existem para conseguir sugar a água e abastecer as cidades. É uma situação que relembra muito o que aconteceu há 20 anos atrás com o apagão como um todo, que foi uma situação muito complicada, mas que de uma maneira geral tem explicações na própria natureza. Nós sim estamos vivendo momentos em que você tem alguns fatores que contribuem para isso? Sim. Primeiro que a vegetação é de cerrado, ela seca com muita facilidade e há uma espécie de fator preponderante para que isso aconteça. A vegetação é baixa, você tem uma queda de umidade que já é natural nessa época do ano, e você tem uma falta de chuva gigante. Desde abril tem cidades que não chove, e que não há perspectiva dessa mudança pelos meses de outubro e até final de novembro. Depois você tem a influência humana nas queimadas que aconteceram e que continuam acontecendo no norte e nordeste do Brasil. Por quê? A nossa região, pelo menos a região aqui de São José do Rio Preto, onde eu estou gravando esses vídeos para vocês, ela é abastecida pelo que a gente chama de rio flutuante, ou seja, a umidade que sai da Amazônia encontra bolsões de ar quente que já estão na região e formariam as chuvas, ou trariam a água de lá para cá. Com essas queimadas que aconteceram lá, anos de 2019, 20 e mais ainda este ano, 21, que continuam acontecendo, a influência é direta. Na pecuária, nos pequenos produtores de agronegócio que estão sem água, que estão numa seca, porque não conseguem nem ter o recurso para abastecer a própria horta. Estão recorrendo a poços profundos. Há também uma outra relação do aquífero Guarani, que é o que abastece isso aqui. Há uma diminuição da água do aquífero Guarani, porque há também perfuração para água em profundidade.
Então você tem uma série de fatores, uma confluência de fatores que faz com que essa região esteja sofrendo e que ao longo do tempo, nas piores configurações, vai gerar uma espécie de processo de desertificação dessa região. É muito preocupante, é muito sério mesmo. E por isso que tem a ver, inclusive, com os próximos temas que a gente vai falar agora. Mas especificamente, né, o que a gente está vendo aí, o fenômeno Laninha, né, que diminuiu as chuvas, inclusive nessa região, e que podem, de uma maneira geral, ter influência nas queimadas da Amazônia, é hoje a pauta, a bola da vez na nossa região aqui, e a gente ainda vai sofrer bastante com isso. Seja você de qualquer parte do país que esteja assistindo esse vídeo, saiba que a região Centro-Sul tem sofrido e muito com a questão da falta de chuva, com a seca nesse cerrado e principalmente com a falta de perspectiva prévia de chuva pelos próximos meses, de chuva intensa pelos próximos meses, tá legal? Isso tem a ver com já do aspecto internacional, a questão das massas de refugiados climáticos. O Banco Mundial divulgou também nessa semana uma informação, um alerta extremamente preocupante sobre os efeitos climáticos que estão acontecendo no mundo. Eu tenho falado bastante sobre esses efeitos climáticos em outros vídeos, inclusive, falando e alertando, porque 2021 está sendo um ano com muito foco nisso, além da pandemia, né? Mas com muito foco nisso, porque os fenômenos naturais que têm acontecido com grande intensidade. O que esse relatório do Banco Internacional, do Banco Mundial, está divulgando é que quase 216 milhões de pessoas, pelos próximos anos, devem mudar de suas regiões por conta das situações climáticas. Escassez total de água nas suas regiões de origem. Diminuição da produtividade do campo, diminuição das produções como um todo, da produção de grãos, da produção de alimentos. Depois, a elevação enorme das temperaturas normais, em que as pessoas conviviam aí entre 26 e 28, 29 graus, são hoje consideradas acima de 40, 42, 46. Há uma questão até física de suportar esse calor. O aumento do nível do mar, ou seja, pessoas que moravam em ilhas que hoje deixaram de existir por conta da elevação dos níveis do mar, derretimento das calotas polares e eventos climáticos extremos, tempestades, furacões, tufões que têm atingido regiões que jamais tinham sido atingidas. Esse relatório também ele prevê uma quantidade de migração de pessoas de acordo com a quantidade de pessoas que pertencem a esses continentes, né? Na África subsaariana, a migração deve ser por volta de 86 milhões de pessoas. No leste asiático e no Pacífico, 49 milhões de pessoas. No sul da Ásia, não pensem vocês que o sul da Ásia também, banhado pelo Pacífico, também não vai sofrer. 40 milhões de pessoas. Na África do Norte, principalmente ali naquela região quase fronteiriça, né, próxima à Europa, há uma migração já por conta das condições de guerra da Síria, por exemplo, 19 milhões de pessoas. Aqui, América Latina, a migração deve ser por volta de 17 milhões de pessoas. E o Brasil também está no meio dessa jogada. Mudanças de famílias ou de pessoas mudando de regiões internas do Brasil, porque não consegue suportar mais a falta de oportunidades de trabalho por conta, em grande parte, do aumento da temperatura ou das extremas atividades da temperatura como um todo. E na Europa Oriental e Ásia Central, 5 milhões de pessoas. Então, assim, esses impactos já estão acontecendo, o derretimento das calotas polares é um fator, a seca agravada em outras áreas é muito pior do que a gente pensa, a falta de água em total, há um aumento global da temperatura que tem se elevado vertiginosamente, e tudo isso vai confluir, essa informação você precisa saber, neste relatório final, e aí amarrando com a última informação dessa semana, que foi quase uma semana para falar do meio ambiente aí, com o protesto, para falar a verdade, o alerta do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que fez na sexta-feira um pronunciamento muito duro, muito contundente, com a divulgação de um relatório da própria ONU, falando sobre o cumprimento das metas estabelecidas em 2015 no Acordo de Paris por conta dos países. 49% só dos países integrantes do bloco, ou seja, 191 países, de uma maneira geral, estão cumprindo
o que está previsto, que é a diminuição dos seus gases, diminuição da emissão de gases poluentes na atmosfera, que ao longo e ao passar dos anos, caso continue, até o final do século nós vamos ter uma elevação no planeta de 2,7 graus centígrados, o que faria praticamente uma revolução, essa é a grande verdade, em mares, em grande parte dos fluxos e os sentidos de vento, os sentidos aí das correntes de ar, e a gente viveria momentos catastróficos, com tempestades tropicais acontecendo com muito mais intensidade, cheias em locais e desertos, processo de desertificação, seca total em outro. Essa fala do Antônio Guterres é muito importante porque coaduna com aquela informação que eu acabei de falar para vocês do Banco Mundial. E mais, ele mais ou menos cobra, né, desses países, principalmente Rússia, tá, China e Estados Unidos, que assumiram seus compromissos e não estão cumprindo, tá? Com o controle da emissão de gases do efeito estufa, o GEE, ao longo do tempo. Então, de uma maneira geral, essa fala do Antônio Guterres é extremamente preocupante. Ele, como secretário-geral da ONU, usando da sua força e alertando esses países, cobrando, meio que puxando a orelha dos países. Olha, nós temos só uma parte dos países que está cumprindo o acordo, que conseguiu fazer com que as metas estejam sendo implementadas. Mas grande parte dos países não se manifestaram e, pelo contrário, até aumentaram a emissão de gases, o que preocupa. Alguns países, inclusive, que juraram, prometeram, se comprometeram com a redução, programaram a elevação dos seus gases, da emissão de gases, até 2030. Então veja, nós estamos diante de um cenário em que grandes países, muito desenvolvidos, estão pouco se importando com essa questão ambiental por conta da geração de seus produtos, em detrimento ao aquecimento global que está acontecendo e que vai atingir áreas como essa que a gente está vivendo, como as situações que estão acontecendo aqui no Brasil. Que de uma maneira geral existe uma influência, existe uma espécie de fechamento do argumento em si. Sim, a produção aqui no Brasil, que acaba extrapolando produção de gado de corte ou de exportação desse gado de corte para países como a China, faz com que eu desmate a floresta, queime a fumaça atinge a atmosfera, gera o efeito chamado laninha, seca outras regiões em detrimento do dinheiro. Essas imagens que vocês estão vendo aí, por exemplo, de poluição e depois de cheia em outros locais, vão ser cada vez mais frequentes, segundo inclusive o relatório do Banco Mundial, esse alerta que foi feito pelo Antônio Guterres e o que eu inclusive falei na aula da semana passada ou retrasada sobre a elevação da temperatura global. Esses assuntos todos, pessoal, fazem parte dessas pautas de atualidades recentes. Isso tudo tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, tem que ser prestado muita atenção, porque acaba sim caindo nas questões de atualidades ou nos temas de redação que vocês vão prestar, tá legal? Seja nos concursos, seja no Enem. Eu espero então que eu esteja ajudando vocês, informando, trazendo mais informações para vocês do que está acontecendo no mundo para que você consiga estudar bem, tá legal? De novo, peça o joinha, já deixa o joinha. Se não fez no começo, faz agora. Ajuda a gente a distribuir esse material, a divulgar essa informação, tá? Se inscreva nos dois canais, aqui, canal do professor Arnaldo Vieira, canal da Doutor Concursos, e compartilhe esse vídeo, mande a sua mensagem, dê a sua opinião, fale pra gente o que você tá achando desse conteúdo, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá!